A base do ciúme é a insegurança. E essa insegurança na vida, no trabalho, insegurança se é uma boa mãe, insegurança como um todo, é uma desconexão, né, com o seu poder, com o seu centro de poder. Por que a gente se desconecta? De onde vem isso? Infância, adolescência. Ficar fora do seu lugar. Aí você se desenvolve sem saber quem é você. Sem saber quem é você. Dentro daquela família, quem é você? Você é a segunda de 8? Você é a mais velha das mulheres? Você é a caçula? Quem é você? Porque às vezes você não foi irmã dos seus irmãos, né? Às vezes você foi mãe deles. Insegurança que vem porque você se meteu no lugar onde não deveria e aí não foi criança, não conseguiu ser adolescente. E hoje você não sabe, você tem essa lacuna, né? Parece que pulou etapa de bebezinha e primeira infância já pulou para a fase adulta. Queimou etapas. Então, a base da construção da sua identidade ficou prejudicada, porque você assumiu o lugar da sua mãe, você entrou em defesa do seu pai, você se preocupou com problemas que não eram seus. Então, você devia estar lá fazendo amizade, você devia estar lá brincando de pique-pega, você deveria estar lá brincando de boneca e fantasiando coisas bonitinhas. E não, você estava lá brincando de boneca, mas olhando, prestando atenção se o papai e a mamãe iam se separar. Prestando atenção se o papai estava conseguindo emprego. Porque a criança, ela não se preocupa só com a relação de casal dos pais. Ela preocupa se o pai arrumou emprego. Se a mãe estiver doente, ela preocupa se a mamãe melhorou. Ela fica preocupada em cuidar da criança. Quem tem criança pequena aí e deu uma febre, né? Você, mãe, deu febre. Se é uma criancinha maior, você percebe o movimento dela de querer cuidar, de querer tirar de você aquele rostinho triste por causa da febre, né? Ela fica, você vê que ela entra em serviço. Eu percebi isso com o Theo uma vez. Eu tive uma intoxicação alimentar, ele já era maiorzinho, e eu percebia, e eu prostrada, e ele percebendo aquele negócio, tipo, ei, minha mãe não tá boa. Minha mãe não tá legal. E por mais que a gente tivesse lidado com muita delicadeza, né? Mamãe não tá bem, mamãe comeu uma comidinha que não tava legal. E a gente ensinando pra ele que ia ficar tudo bem. Você via aquele olhinho de pavor. De tipo, mamãe, você vai ficar bem, mamãe. Aí tudo que o Juliano falava, ele repetia. Só que ele repetia com medo. Ele repetia com a sensação de não tô gostando disso aqui. Quando é que essa doença vai passar? Quando é que tudo isso vai passar? E aí você percebe, tá se metendo num lugar onde não é dele, por isso que fica tão pesado para ele, né? Por quê? Porque ele não tinha que estar preocupado se a mamãe ia melhorar ou não. Ele tinha que estar brincando. Isso não é preocupação de criança. O que ele vai poder fazer? Então tá, trazidas da infância as inseguranças, por exemplo, se cuidou muito dos pais, se não olhou para si, se não pôde brincar, se não pôde ser criança, se não pôde passar os perrengues de adolescência, né? De, ai, gosta do rapazinho que não gosta de você, quem eu quero não me quer, quem me quer eu não quero, né? Essas coisas todas. Então, quem não passou por isso, fica uma lacuna. Então, sabe assim, imagina um pilar, imagina um prédio vai ser construído. O prédio ele é construído começando pela fundação, né? O alinhamento, fundação, depois começa a subir os pilares. Começa a subir os pilares. Então imagina que a gestação é essa fundação, tudo acontecendo, o feto ali captando tudo, né? Depois ele passa para o estágio de bebê e o bebê ali captando tudo. Fundação, ali nós já estamos preenchendo, né? Nos preenchendo com estímulos do mundo externo, barulhos, sons, movimentos, enfim, o que a mãe come interfere, né, no líquido amniótico que esse bebezinho engole, então ele já está entrando em contato com gostos e tudo mais. Aí, quando a primeira e segunda infância começam a subir os pilares de construção e de edificação. Então, o que acontece?
Ali na primeira infância, segunda infância, a criança já está desenvolvendo seus pilares. Imagina que esses pilares não são preenchidos com cimento, entende? Então a gente fica um pouco mais frágil quando a gente não pode, preencher aquelas lacunas, aquelas colunas. Marisa, eu vou desmoronar por causa disso? Não necessariamente. E o que eu tô aqui falando para você é para você voltar lá na época onde as suas colunas estavam sendo levantadas e você olhar quais são as colunas que não foram preenchidas para você preencher. Porque diferentemente da construção civil, onde a gente não pode voltar e mexer nos pilares de sustentação, na vida humana sim a gente pode. E a gente pode para nós, a gente pode para os filhos, a gente pode para o marido. A gente pode preencher essas lacunas que ficaram, essas colunas que foram erguidas, mas que não foram preenchidas com cimento. Então, as inseguranças, elas vêm, são 3 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro, inseguranças que são trazidas da infância, né? Porque você ocupou outro lugar que não era seu, porque você foi comparada. Então, quando alguém te comparou com outra pessoa, com a prima, ou com o irmão mais velho, ou com o irmão mais novo, ali você já estava experimentando, né? Será que ser eu mesma não é suficiente? Aí você fica insegura na vida. Por quê? Porque eu era eu mesma e não era suficiente. Porque meu pai ou minha mãe estava sempre me comparando com alguém. Então, quem é que era o bom da história? Essa pessoa com quem eles me comparavam. Eu tenho um episódio de a professora me comparar, não sei o que, não. Isso marcou. Isso está lá no seu caderninho da vida, né? É como se ser você mesma não fosse suficiente. Não fosse suficiente. Aí é onde, tá vendo? Onde que a base da insegurança muitas vezes desencadeia o ciúme. Então, se eu tenho, por exemplo, um episódio onde me comparavam muito com outras pessoas, a crença que fica é: ser eu mesma não é suficientemente bom. Tem que ser mais. Só ser eu não tá bom pro povo, não. Tem que ser mais. Então, se ser eu não é suficiente, quando eu me caso, eu fico assim: gente, será que eu sou boa o suficiente pro meu marido? Será? Aí você começa a se comparar com outras esposas, você sempre sai em desvantagem. Aí você endeusa demais seu marido e ao mesmo tempo em que você endeusa ele, você vai se diminuindo. Qual a base disso? Lá na infância. Segundo modelo de insegurança, né, são das experiências adultas que a gente experimenta. Então, sim, a traição gera insegurança? Gera. E eu vou falar sobre ela na aula de traição de amanhã à noite, porque eu vou ensinar para vocês que essa insegurança que vem pela traição, você tem que fazer um passo a passo, que não tem como, e não é receita de bolo, é passo a passo, cada uma vai investigar dentro do seu próprio casamento o que seria esse passo a passo, né? O que seria o passo a passo, não. O que seria o movimento. Então, por exemplo, para melhorar a insegurança dentro do casamento depois de uma traição, tem que reparação ou compensação, tem que ter a pedra em cima, tem que ter o virar a página, tem que conseguir não falar mais sobre aquele assunto. Se você não faz esse passo a passo, e a pedra em cima é o perdão, então antes do perdão tem algo a ser feito, falei para vocês, né? Que quem só perdoa mais contribui para a relação acabar. É muito sério. Então, assim, nós vamos falar, né? A insegurança depois de uma traição, ela é resolvida quando faz esse passo a passo. Se não fizer, vai conviver com insegurança o resto dos dias juntos. Não tem outro caminho, tá? Então, sim, tem inseguranças que vêm da infância e adolescência, mas tem inseguranças que vêm da vida adulta, tanto do seu casamento quanto de relações anteriores, né? Se você teve namorados, noivos, parceiros antes de se casar, coisas que aconteceram naqueles relacionamentos podem ter interferido na sua forma de estar dentro de um casamento, de uma relação com um homem, tá? Então, agora você sabe, insegurança vem ou da infância e da adolescência,
ou de experiências anteriores, relacionamentos anteriores, ou de coisas que aconteceram dentro do seu casamento, por exemplo, a traição. Agora sim, eu tô falando dessa insegurança específica. E também tem um terceiro ponto, que é quando é a soma dos dois, que é essa questão da lixeira, né? Então, passou por uma experiência ruim com um homem anterior ao seu marido, ficou lá a lixeira, e agora às vezes o marido vai e comete o mesmo erro, né? Então, às vezes, seu namorado anterior, ele era um filhinho da mamãe que assumiu o lugar do pai dentro do sistema familiar dele. Então, ele era indisponível para você. Indisponível para você, e aí não sei o que, não deu certo. Aquele namoro não virou um casamento, e agora você está casada com seu marido, e de novo, o seu marido, de novo não, né? De novo você namorando ou casada agora com um homem que também está ocupando o lugar do pai. Poxa, Marisa, isso é mais pesado? É porque você já estava cansado desse movimento lá atrás. Então, juntou insegurança, né, de um marido que... e detalhe, aí vamos piorar a situação. Eu já tinha passado por isso no namoro, meu marido tem esse movimento, e eu, na minha infância, passei por isso. Eu assumi lugares que não eram meus lá na minha infância. Quer dizer, eu somei problemas anteriores da minha infância com problemas de relacionamentos anteriores e estou vivendo tudo isso no meu casamento. Aí vocês acham que cuidar só do casamento, você e seu marido, vai resolver? Não vai, gente. Se não abrir essas malas aí e não resolver essas questões suas com a sua infância, do seu marido com a infância, isso não dá bom. E por onde que começa? Vocês querem começar por onde vocês não têm controle. Isso é uma insanidade, isso é uma maluquice. Todo trabalho, gente, a gente começa por onde a gente tem controle. Por onde a gente tem controle. Se não tem controle, então é saber, né, colocar a atenção naquilo que a gente tem controle. Você tem mais controle sobre o seu marido ou sobre você? Você tem mais controle sobre a sua história ou sobre a história de vida do seu marido? Começa por onde você tem mais controle. Primeiro eu cuido de mim, eu ilumino, eu acendo a minha luz que está apagando, meu foguinho que está murchando, eu chucho lenha no meu fogo, eu boto luz nisso aqui, eu boto querosene, eu boto, como é que chama? Qualquer coisa, gasolina, qualquer coisa para meu fogo acender, minha luz acender. Não gosto de falar fogo não, porque a mulher fica achando que ela tem que ser fogosa, não é sua luz, você tem que ser sábia. Aliás, você já é, você tem só que lembrar que você é e usar a sua sabedoria. Porque Deus, quando te fez, ele já te deu. Ele falou, você vai ser minha imagem e semelhança. Bem feito. Toma, bem feito. É só isso que você é. Só imagem e semelhança de quem criou tudo isso daqui. Então, você só esquece. Eu não tô aqui para te dar luz. Eu tô aqui para lembrar você da luz que você tem. E que você esquece que tem.